Bom dia, uma alegria vê-los. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Quanto tempo eu vou viver? Alguém tem a resposta? Que eu preciso pagar minhas contas antes de morrer e ajeitar minha vida. Não tenho, né? Que pena, achei que alguém ia ter essa resposta. Alguém sabe quando o mundo vai acabar? Não, né? Tá difícil, né? Alguém sabe quando o Palmeiras vai ser campeão brasileiro? Tá difícil, né? Esse é mais difícil ainda. Ô, rapaz, a gente não tem resposta para tantas perguntas, né? Como que nós, que somos tão finitos, tão pequenos, temos um tempo de vida tão curto, podemos definir ou ter esperança de compreender aquele que é infinito, que é Deus? Sabe, hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre os atributos de Deus. Vamos estudar vários temas cada semana. O que é o atributo? Significa algo que pertence àquela pessoa. Então nós vamos falar sobre Deus, então o que pertence a Deus. Pode ser definido como uma qualidade, pode ser definido como uma característica essencial, né, permanente e muito distinta. Um exemplo é como o perfume das rosas. É dela, é da rosa, né? Então só tem nela aquele perfume tão característico. Sabe, transferindo para Deus, nós vamos descobrir nessas próximas semanas um pouco desses atributos, dessas características que pertencem a Deus, que Deus é, que Deus tem sido por toda essa eternidade, né? Vamos começar nosso estudo hoje em Isaías capítulo 40, versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todos chama pelo nome. Tão grande é o teu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Estrelas, as estrelas celestiais, o exército das estrelas. Sabe, a olho nu, a gente consegue ver 6.000 estrelas, mais ou menos. Você pegar um binóculo, mais ou menos, você já vai melhorar. Você já consegue ver 30.000 estrelas. Se você ir atrás de um bom telescópio, você consegue ver 1 milhão de estrelas, né? Mas quantas estrelas existem no universo? Essa pergunta tem sido formulada há séculos, né? E é um estudo constante dos astrônomos. Quantas estrelas existem nesse mundo todo, né? Então, olha alguns números para a gente comparar aqui, só para você ver só esse aspecto das estrelas. Quantos fios de cabelo um ser humano comum, não como eu, mas um ser humano comum tem na cabeça, né? Nessa área eu não sou um ser comum, sou um ser em decadência. Eu e mais a grande maioria aqui tem entre 160 e 170 mil fios de cabelo. Uau! Você vê que a indústria do shampoo é boa, né? Para lavar tanto fio. Quantas estrelas existem na Via Láctea? Entre 200 e 500 bilhões de estrelas. Quantas galáxias existem no universo? Estimado entre 1.500 e 2.000, entre 1.500 a 2,5 bilhões de galáxias nesse mundo. Quantas células existem no nosso corpo humano? 50 bilhões de células. Quantas estrelas existem no universo? Aproximadamente 100 trilhões de bilhões de estrelas. Deus criou tudo isso. Aquele que põe em marcha cada estrela e a todos chama pelo nome. Deus chama cada um pelo nome. Deus tem um conhecimento enorme. Agora imagina se esse Deus estivesse aqui nesse lugar, no meu lugar. Ele poderia dizer como foi a semana de cada um? Ele poderia dizer o que você pensou durante a semana inteira?
Você acha que Deus tem o conhecimento do que você pensou durante o culto? Olha o Deus que nós temos. Sabe, Deus chama cada estrela pelo nome. Deus tem um conhecimento, um poder impressionante. Você sabe o que aconteceria se a Terra, nossa Terra que nós vivemos, que está no movimento de translação, né? Se ela parasse de rodar por um segundo, só um segundo, pá! Sabe o que aconteceria? Todos morreríamos. Sabe qual a velocidade da Terra? Sabe a quanto nós estamos rodando? 1.666 km por hora. Se a Terra parasse em um segundo, todos nós sairíamos voando a 1.666 km por hora. Você imagina o que faria isso com o seu cérebro? Se um acidente a 80, 100 por hora já acaba com você, imagina isso. Você vê a capacidade que Deus tem de controlar tudo. É impressionante isso, né? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro atributo. Nós vamos falar sobre onisciência de Deus, né? E com certeza esse atributo de Deus, essa qualidade, essa característica, muito desafia a cada um de nós. Como que nós podemos compreender a mente infinita de Deus? Como nós podemos compreender a mente daquele que sabe tudo? Em Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 34. Romanos capítulo 11, 33. Está aqui na tela, ótimo. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus tem toda a sabedoria, Deus tem todo o conhecimento. Foge da nossa compreensão tudo isso. Quem pode? Quem conhece a mente do Senhor? Quem foi que aconselhou Deus? Sabe, é impressionante. Nada está oculto a Deus nesse mundo. Nada é oculto a Deus. Não existe nada que Deus não conheça. Não existe nada. Não existe nada que Deus desconheça nesse mundo. Sabe, nada, não existe nada que Deus não domine nesse mundo, nada, né? Como a palavra de Deus fala aqui, muito interessante, né? Quem primeiro lhe deu para que lhe o recompense, né? Impressionante, sabe, a palavra onisciente vem do latim onisciensis, que significa omnis, significa todo, e sciens significa conhecer. Todo o conhecimento, Deus tem todo o conhecimento, toda fonte da sabedoria, do saber, nada está oculto aos olhos de Deus. Deus sabe tudo, Ele possui conhecimento perfeito de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Em Isaías 40, versículo 28, a palavra de Deus nos diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Que Deus nós temos! Sabedoria insondável, inexplicável a sabedoria de Deus. Você não vai conseguir explicar isso na sua vida para ninguém. Sabe, não se pode medir, não se pode avaliar, entender e julgar o conhecimento de Deus. Em Salmo 147, versículo 5, diz: grande é o soberano, e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Uau! É impossível medir seu entendimento. Que Deus nós temos! Que Deus maravilhoso que nós temos! Não tem como medir, é impossível. Hebreus 4, versículo 13 fala: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Irmãos, amigos, convidados, parentes, nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo que nós fizemos essa semana, Deus viu. Eu pequei essa semana, fiz coisas desagradáveis. Como que eu me sinto pensando, Deus está vendo eu pecando? Deus me viu mentindo,
ou Deus me viu cobiçando, ou Deus me viu pensando mal de alguém. Como que Deus se sente conosco? Ele tem todo o conhecimento, nada se esconde. Ele tem tudo, conhece tudo. Nossa vida, irmãos, é um livro aberto. Eu estou exposto. Eu não tenho como esconder. Eu não tenho como mentir para Deus. Eu posso tentar. Posso vestir uma máscara. Posso tentar impressionar os amigos, a igreja, minha igreja em casa, meus irmãos, meus parceiros. Eu posso fazer essa escolha. Passar o resto da vida tentando. Mas eu estou exposto. Se alguém poderia vir aqui na frente e falar de todos os meus pecados essas semanas, é o Senhor. Ele falaria minuto por minuto, segundo por segundo, porque nada está escondido dele. Nada. De nenhum de nós. Sabe, eu quero fazer 2 pontos essa manhã somente. Número 1, a onisciência de Deus inclui tudo quanto pode ser conhecido. Tudo Deus sabe. Em João capítulo 3, versículo 20, na metade do versículo 20 de 1 João 3 diz: porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus tem discernimento de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Sabe, é interessante que no passado, quando eu era moleque, uma das brincadeiras que eu mais gostava de brincar lá no interior, entre muitas, né, cair no rolemã, jogar bétia, era brincar de esconde-esconde no mato, né, porque dá para se esconder em muitos lugares, né. E era divertido, porque a gente fazia várias brincadeiras sobre isso. Sabe, quando eu li essa escritura, e eu fiquei pensando, será que eu conseguiria brincar de esconde-esconde com Deus? Vou me esconder de Deus aonde? É debaixo do sofá. No meu quarto. Vou me esconder no cinema. No meu escritório. Sabe, Deus é maior, a palavra de Deus fala, do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Sabe, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. É chato isso, né? Mas não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para brincar de esconde-esconde meu pecado de Deus. Essa brincadeira a gente não consegue. Não dá para brincar de esconde-esconde da minha vida com Deus. Eu não consigo fazer essa brincadeira com Deus. Não dá para brincar de esconde-esconde meus pensamentos de Deus. Eu não consigo fazer isso. A onisciência de Deus realmente deve nos fazer ficar, muitas vezes, irmãos, ficar envergonhados da nossa vida. Constrangidos das coisas absurdas às vezes que a gente faz, ou fala, ou pensa, ou experimenta na vida. Sabe, a onisciência de Deus deve nos fazer ficar envergonhados, sim. Deve nos ficarmos constrangidos, sim. Mas também deve nos encorajar a mudar de vida. Deve nos encorajar a ser mais abertos com a nossa vida. Deve nos encorajar, cada um de nós, a pensar, puxa, por que eu vou esconder uma coisa que Deus já sabe? Por que eu vou esconder uma coisa que Deus já viu? Por que eu vou esconder uma coisa que já entristeceu meu Deus? Né? Por que a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam e não fica tão preocupado com a tristeza que Deus está sentindo por a gente fazer aquilo? Oh, maldito sentimento humano que a gente tem de ficar preocupado com o que os outros pensam. Puxa, como é triste a gente se encontrar assim. Como é triste quando eu me encontro assim, mais preocupado com o que os outros vão pensar do meu pecado do que Deus. Sabe, ninguém anda comigo, só Deus anda. Ninguém vê quando eu peco. Ninguém vê a tristeza. Deus vê. Deus sabe. Deus está presente quando eu faço isso. Sabe, irmãos, quando eu pensei nisso, sobre a onisciência de Deus, eu pensei, puxa, como eu
Preciso ser mais aberto sobre meus pecados, para aqueles que eu escolhi entrar na minha vida e serem meus amigos. Sabe, foi muito legal. Na última reunião que eu tive com meu grupo de diáconos lá no Sul, irmãos incríveis que eu admiro muito e tenho muito respeito, eu resolvi abrir uma área da minha vida muito difícil para mim. É uma área que eu luto bastante. Bem, todo mundo já sabe que é meu peso, é visível, não dá nem para esconder, né? Esse corpo de bailarina não dá para esconder. E a Sandra me deu um conselho muito legal. Ela falou assim: por que você não abre isso? Por que você não expressa a sua dificuldade? Por que você não se expõe mais, né? E pede orações das pessoas. Eu falei: puxa, eu já lutei tanto sozinho nessa vida com isso, deixa eu pedir ajuda. Olha, eu me senti tão agradecido por ver tanto amor e por me sentir tão mais verdadeiro na presença deles. Uma coisa que eu escondia, uma coisa que eu lutava sozinho, agora eu posso sentar com qualquer um deles individualmente e expressar minhas dificuldades. Posso expressar minha dor, meus sentimentos, minhas derrotas, posso expressar minhas vitórias, posso expressar minhas lutas, que é difícil. Mas eu estou num ambiente onde eles me conhecem. E isso me faz pensar: puxa, como Deus é tão bom comigo, que mesmo perseverando com uma luta tão difícil, ainda Deus me dá chance de mudar de novo. Deus abre uma oportunidade nova, Deus abre uma coisa nova de poder expressar e de poder falar. Sabe, é interessante, eu fiquei pensando, estudando essa aula e preparando, eu falei: puxa, tantos anos eu escondi essa luta de tantas pessoas. E Deus que é Deus, e Deus que faz milagre, e Deus que abre os mares, que Deus que faz coisas incríveis, já sabe. Por que eu não posso expressar minhas fraquezas para os outros? O que os outros vão fazer por mim? Eu sei que eles vão fazer por mim, vão orar por mim, amém? O que Deus vai fazer por mim? Deus vai fazer coisas incríveis por mim. Mas a presença de Deus, irmãos, deve nos ajudar a nos tornarmos mais vulneráveis, porque Deus já sabe tudo. Deus está aqui presente, sabe de tudo da nossa vida. A gente pode contar, a gente pode confessar para um irmão, para um amigo, e a gente pode orar mais um pelo outro. Você não sabe como a oração de um pelos outros nos ajuda. Bem, todos nós sabemos isso. Quando a gente fala para alguém, quando um grupo de irmãos se reúne só para orar por você, ou quando você sabe que sua família está orando por você, ou sua igreja em casa, ou as pessoas mais próximas, você vê que há um poder que chega em você que você não tem. Você não tem, mas ele vem através da oração dos outros. Isso começa, irmão, da gente entender que Deus sabe tudo sobre nós. Deus sabe tudo sobre nossas vidas. Nada está escondido, nada está escondido, né? Não dá para brincar de esconde com Deus. O conhecimento de Deus ultrapassa em muito as nossas confissões. O conhecimento de Deus, o entendimento de Deus antecipa até o que a gente vai falar. Uau! Deus já sabe o que a gente vai falar antes de nós mesmos falarmos. Então eu quero só encorajar você. A onisciência de Deus inclui tudo, e Deus sabe tudo. Tá bom? Número 2, Deus conhece tudo da eternidade, e Ele fará tudo possível para que eu e você permanecemos no seu propósito. Ele vai fazer tudo para que você permaneça no propósito que Ele colocou na sua vida. Em Isaías 46, versículo 9, olha que maravilha ler a palavra de Deus. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos e que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Amém. Graças a Deus que o propósito de Deus está firme. Graças a Deus que o propósito de Deus é uma rocha no chão, que pode mudar muita coisa, mas o propósito de Deus não muda para nossas vidas. Sabe, o conhecimento de Deus sobre a realidade, sobre tudo em nossas vidas é muito amplo, muito grande.
Sabe, nós estamos andando num rio, à beira de um rio na nossa vida, para chegar em algum lugar que nós nem sabemos direito onde que é, talvez, mas a gente está andando ali na beira do rio, cada um de nós, né? E quando a gente olha para o rio, a gente não consegue ver muita coisa, porque logo o rio faz a curva, e quando você chega naquela curva lá na frente, ele faz outra curva, e você vai descobrindo o caminho do rio. Você vai andando, nós estamos andando no rio, encontramos às vezes trechos calmos desse rio, às vezes encontramos trechos com pedras por esse caminho, às vezes o rio, né, tem muitos aclives, muita correnteza. Você vai descobrindo o caminho, e a gente quer saber o que tem depois da curva, e a próxima curva, e a gente quer ir até lá para saber o que tem depois da próxima curva. E a gente vai se agarrando em Deus, se agarrando nos valores espirituais, e estamos lá, trilhando nossos caminhos, cada um de nós, desejando chegar num lugar prometido, num lugar maravilhoso. Onde está Deus? Deus está lá em cima, Ele vê o desenho todo. Ele vê o rio, Ele vê todo o circuito do rio, Ele vê você, e Ele vê o fim. O paraíso está lá no fim, o céu está lá, a promessa está lá. Nós estamos tentando descobrir o que tem depois da curva, e Deus está dizendo assim: vai com fé, vai no propósito, eu estou com você. Você não sabe o que tem depois da curva, mas eu sei. Eu sei o que tem depois de todas as curvas, eu sei onde você vai chegar, mas fica fiel, fica no rio, enfrente as pedras, enfrente as correntezas, aproveite quando a água está boa, mas fique lá, fique no caminho. Deus conhece, Deus sabe tudo. Em Atos capítulo 2, versículo 23, fala sobre Jesus Cristo, diz: esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. A vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Isso é Pedro falando. Ele foi entregue, sim, mas com propósito e com pré-conhecimento de Deus. Deus sabia tudo. Jesus, o que ele fez? Ele perseverou até o fim, uma confiança total na predeterminação de Deus, uma confiança no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, nos caminhos de Deus. O que cabe a nós? A gente precisa saber todos os caminhos de Deus para confiarmos nele? Não! E fica até chato, né, saber tudo. Sabe, uma vez eu estava na Praça da Sé, uma cartomante, aquelas, não é cartomante, aquelas que... cigana. Uma cigana, é cigana. Ah, vocês estão lendo, tá rindo na Praça da Sé, meu irmão. Então eu peguei você. A cigana chegou para mim e falou assim: ô bonitão, porque todo mundo é bonitão para cigana, impressionante, né? Se você está achando feio, vai lá na Praça da Sé e fala com uma cigana. Vai levantar a sua autoestima, você vai ver. Ô bonitão, fala, deixa eu ler sua mão. Falei, minha mão? É, para quê? Para ler o futuro. Falei, ah não, vai estragar a surpresa. Ah, chato, né? Imagina, você saber o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. É chato a vida, né? Não ia ser chato? Falei, não, vai ficar chato minha vida. Deixa a surpresa. Deixa eu ir até a próxima curva para descobrir o que tem depois da curva, né? É mais emocionante isso do que saber tudo na vida, né? Sabe, perseverar, porque Deus sabe tudo que vai acontecer. Perseverar, Deus sabe tudo que vai acontecer. Nesse longo trecho da nossa vida, andando nesse rio, nosso maior desafio, irmãos, é permanecer, é lutar, é ter a visão de Deus, do Criador que está acima de tudo, e ver o encontro e o final da sua vida de maneira maravilhosa. Em Efésios capítulo 1, versículo 9, fala: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus sabe qual é a sua parte, e Ele sabe qual é a parte dele. Você sabe qual é a sua parte bem? Estamos cumprindo bem?
Estamos fazendo bem nossa parte? Qual a nossa parte? Jesus fala em Mateus 22. Já lemos isso várias vezes. Nossa parte, irmãos, é amar Deus de todo o coração, toda a nossa alma, toda a nossa força e amar o próximo. Isso é que Deus nos pede. Isso é o maior mandamento de todos. Já falamos bastante sobre isso. Deus vai fazer a parte dele. Fica sossegado, meu irmão. Por favor, relaxa. Vai pra praia. Toma um suco. Vai pegar Deus vai fazer a parte dele. Deus vai sempre fazer a parte dele. Deus sempre vai cumprir os propósitos dele na nossa vida. Vamos fazer a nossa. A nossa, que a nossa responsabilidade está em nossas mãos, né? Em Provérbios 15, versículo 3 fala: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Você achava que ele só olhava seu vizinho, né? Não, ele olha para você também, para todo mundo. No mundo existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Nesse momento, Deus sabe o que cada um está pensando. 7 bilhões de pessoas. Deus sabe o que cada um está pensando. Ele vê os pensamentos de todos simultaneamente. Deus conhece cada lar desse mundo, cada família. Deus sabe o que cada um de nós estamos pensando. Ele sabe nossos pensamentos. Simultaneamente Ele consegue tudo isso. Sabe, eu acho impressionante como Deus consegue fazer isso, cuidar de tanta gente. Eu não entendo, eu não consigo entender, não compreendo, não dá, eu já esqueci, desisti de tentar, já, não consigo. Mas sabe, as coisas mais complicadas, para Deus eu acho que deve ser tão simples. E na nossa vida muitas vezes é assim. Quando eu trabalhei na construção do metrô da Paulista, eu trabalhei naquela linha verde, quando estavam construindo. Eu era engenheiro de manutenção e eu trabalhava num equipamento muito famoso que chama Tatuzão. É uma máquina que pesa 250 toneladas que fura a terra por baixo. É um negócio fantástico, de engenharia, de poder de Deus, de dar, né, capacidade para as pessoas. E eu lembro naquela época eu estava na Zona Norte, eu era solteiro e eu levei um sábado à noite, eu levei todo o meu bate-papo para ter uma saída dentro do túnel. É para conquistar os corações. Graças a Deus a Sandra não estava nesse passeio. Senão estava danado. Aí levei a galera toda do meu bate-papo, porque eu achava emocionante trabalhar debaixo da terra, com aquele negócio gigantesco, aquela máquina enorme, um monte de gente, um monte de equipamento, aquele negócio rodando, tudo sincronizado. E eu levei os irmãos. Quando eles chegaram no túnel, eles olharam para aquela imensidão, para aquele negócio, aquela máquina funcionando, de gente passando aquele... E eles ficaram, caramba, uau, meu Deus, que coisa, que louco, nunca imaginei na vida. Como é que pode alguém fazer? É um buraco de 6 metros de diâmetro, debaixo da terra, cara. Negócio de louco, e a terra saindo, e gente entrando, e... negócio... Uau. Sabe que eu nunca esqueci dessa cena? Porque eu acho que vai ser assim quando eu chegar no céu. Porque eu olho hoje para o mundo e para as nossas vidas, eu fico pensando, como é que Deus consegue controlar tudo? Como é que Deus consegue? E quando a gente chegar no céu, a gente vai ficar, uau, que coisa impressionante como Deus consegue. Impressionante. Deus conhece cada um de nós. Você está feliz com Deus, está com um binóculo focalizando em você? Você gosta dessa ideia de andar todo dia alguém com uma luneta em você? E não é uma luneta externa, é uma luneta interna. O cara sabe o que você está pensando, mano. Aí, Heitor, tá ficando velho, cabelo branco, tô vendo você daqui, meu irmão. Você está andando pensando nisso? Uau, Deus vê tudo. Sabe, quem criou o sistema de vigilância 24 horas foi Deus.
Não foi o homem. O homem só se apropriou da ideia. Deus está presente, irmãos e amigos. A nossa dificuldade, vamos falar a verdade, é reconhecer isso. Que Deus tem todo o conhecimento que se passa na nossa vida. Ele está conosco, Ele nos dá entendimento. Deus nos vê. Vamos pensar em nós. Como que Deus está te vendo no trabalho? Como Ele vê você lá dentro do trabalho? O que você está pensando? Ele sabe tudo. Nossa vida lá no trabalho, Deus sabe tudo. A igreja não sabe, seus irmãos não sabem, sua esposa não sabe. Deus sabe tudo. Como que é lá na luneta, Deus olhando para cada um de nós? Na escola, você imaginou já estudar com Deus sentado na carteira do seu lado? Aí você fica meio apavorado de colar, né? Mas se a gente tem esse entendimento, Deus sabe tudo. Quanto a gente pode crescer na nossa vida em glorificar muito mais o nome de Deus. No nosso lar, Deus está com a luneta no nosso lar. Como que Deus está vendo? Como que Deus está se sentindo com a sua casa? Com o ambiente do seu casamento? Da criação dos seus filhos? Deus sabe tudo. Deus vê nossa preguiça, Deus vê nosso orgulho, Deus vê nossa incapacidade, Deus vê nossa morneza, Deus vê que a gente marca as coisas e a gente não faz. A gente fica bem. Como que Deus vê? Ele está vendo a gente. Ele é presente, tem todo o conhecimento na nossa vida. Na igreja hoje de manhã, nós chegamos aqui hoje de manhã para louvar a Deus juntos, foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. Mas se Deus escaneasse sua mente durante o louvor, o que você estaria pensando? Se Deus escaneasse o tempo que você está orando, o que sairia? Se Deus escaneasse sua mente, que desde que você chegou aqui, você veio aqui de coração, de alma, para louvar a Deus, Deus sabe o que está aí dentro. A gente pode cantar, a gente pode se alegrar, a gente pode levantar as mãos. Deus sabe o que está aqui dentro e aqui dentro. Deus sabe muito de cada um de nós, de cada um de nós. Nosso louvor, nossa meditação, Deus sabe tudo o que está acontecendo lá dentro de nós. Irmãos, eu acredito de todo o meu coração que cada vez mais a igreja deve ter uma postura de muito respeito quando ela se reúne e está junto para louvar a Deus. Eu acho que a gente tem que reavaliar muitas vezes o comportamento que a gente tem durante a adoração a Deus. Se Deus sabe tudo. Muitas vezes nos levantamos sem motivo, saímos porque nossa mente não está querendo ficar aqui. Muitas vezes nós entramos na igreja não pensando, Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Sabe, nós, cada cristão desse mundo, nós precisamos andar muito mais entendendo, Deus sabe tudo, Deus tem ciência de tudo, Deus está vendo tudo o que eu faço. Muitos de nós temos reclamado dos banheiros da igreja, que a gente chega lá, pô, o banheiro está sujo, o banheiro está sujo. Ó, tudo bem, eu vou no banheiro, se Deus está presente comigo, como é que eu vou agir no banheiro? Eu vou deixar tudo sujo ou tudo limpo? Deus está vendo. Eu vou deixar tudo sujo se eu não estou nem aí para ter um caráter de excelência, de zelo, de pensar no próximo. Eu jogo papel no chão, o lixo está aqui, eu jogo ali. E assim em todas as áreas da nossa vida. Mas Deus está aqui, Deus está me vendo. Eu estou aqui para glorificar o seu nome. Eu estou aqui para edificar o Senhor nas mínimas coisas, até para jogar o papel no lixo. Eu vou fazer isso?
se eu entendo que Deus está me vendo. Ou a gente pensa que Deus desliga a câmera dele de vez em quando, te dá uma folga. Porque às vezes quando a gente peca, é isso que a gente pensa. Deus desligou a sua câmera. Irmãos, Deus conhece todos nós que somos filhos dele. Lembra da escritura que a gente acabou de ler? Deus está observando atentamente os maus e os bons. Cada um de nós aqui e quem não está aqui, Deus está observando atentamente. Atentamente. Sabe, quando eu fiz essa aula, estudei isso por 2 semanas, eu me senti envergonhado de muitas coisas que eu faço, por não me atentar que Deus está aqui e sabe tudo. E eu acredito que cada um de nós, se a gente tiver uma consciência humilde, vai reconhecer hoje de manhã: eu preciso me arrepender em muitas áreas. Em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas. Deus conhece nossos caminhos. Deus conhece todos os seus filhos. Em Salmo 33, versículo 13, a palavra de Deus fala: Deus olha o Senhor. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Os hábitos e as práticas de cada homem e cada mulher desse mundo são objeto de exame divino de Deus, que Deus vai ver. Deus vê, Deus sabe de cada um de nós. Estão constantemente em observação. Deus do seu trono observa todos os habitantes da terra, todos, e conhece tudo o que fazem. Deus conhece tudo, antes mesmo de acontecer, Deus sabe. Deus conhece todas as coisas como são e como serão. Deus conhece nossos pensamentos, Deus sabe nossos desafios, mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Por isso Ele é insistente. Por isso que os atributos de Deus são rocha. Por isso que Deus é onisciente, onipresente, e todos os outros atributos que nós vamos estudar aqui. Porque Deus ama demais a gente e Deus não muda. Porque Ele está atrás de cada um de nós para a glória e para a honra dele. Mateus 10, 29. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Que absurdo! Um pardalzinho que eu matei com estilingue lá no interior, em Fernandópolis. O pardal, para você entender a presença de Deus, o conhecimento de Deus sobre as coisas nesse mundo, que a palavra de Deus fala. Salmo 139, versículo 1. O Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já o conheces inteiramente. Senhor, caramba, acabou a brincadeira de esconde-esconde com Deus. Não dá, olha aqui, não dá para brincar, né? O Senhor percebe tudo, meus pensamentos de longe, quando levanto, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos. Deus tem todo o conhecimento. Irmãos e irmãs, como vai nossa pureza? Como vão nossos olhos na internet? Como vai seu desejo de ser puro? Você pode mostrar as mensagens do seu WhatsApp para qualquer pessoa da igreja? Você pode mostrar o que você tem, tudo que é seu, para qualquer pessoa dessa igreja, sem medo? Ou a gente está escondendo as coisas, se protegendo? Ou estamos protegendo o outro? Todos nós sabemos, mas Deus sabe e tem o conhecimento como anda a nossa pureza. Como anda a nossa pureza com o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9.
E você, meu filho Salomão, reconheça a Deus, o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Deus conhece nosso coração, Deus conhece nossas motivações, Deus sabe todos os nossos pensamentos. Deus sabe tudo sobre o que acontece na minha mente e no meu coração. Deus sabe tudo o que acontece na sua mente e no seu coração. Isso é perigoso. Isso pode deixar a gente abatido ou triste demais, ou a gente decidir trazer tudo o que nós somos e temos para a luz de Deus. Hoje de manhã eu quero convidar você, se você não está andando na luz, a voltar a andar na luz de Deus, de buscar uma pessoa e levar tudo que está escondido para fora. Deus já sabe, Deus já sabe, Deus vê, Deus pranteia e sofre com nossos pecados, mas Deus está insistindo hoje de manhã para que a gente, cada um de nós, eu, você, cada pessoa que deseja mudar a sua vida, se arrependa dos seus pecados e confesse-os. Encontre uma parceria, encontre uma pessoa que você vai ter toda a segurança de abrir sua vida em oração junto, buscarem a cura, o fortalecimento e a glória e a honra de Deus. Deus sabe tudo. Uma coisa boa de tudo isso, que eu vejo a oportunidade que Deus está nos dando, mais uma vez, a oportunidade e a chance de a gente fazer nossas melhores escolhas. Nossas melhores escolhas. A onisciência de Deus nos dá essa oportunidade. Como Deus já sabe tudo, eu não preciso esconder mais nada, eu posso tirar minha máscara, eu posso desvendar quem eu sou. Deus me dá a oportunidade de crescer, ser uma pessoa diferente. Uma outra oportunidade, uma outra visão, com outro pensamento, de desfazer dessas aparências e me voltar completamente a Deus, porque Deus já sabe tudo. Deus já sabe. Eu estou bem pra caramba, estou tranquilo, Deus me conhece. Irmãos, quando escolhemos bem as palavras, quando controlamos muito bem nossos pensamentos, quando controlamos muito bem o que dizemos, quando nos esforçamos em manter nossa mente cativa a Cristo, como a Bíblia fala em 2 Coríntios, que oportunidade incrível nós temos de alegrar a Deus. Que oportunidade incrível nós temos de animar e encorajar a Deus. Eu quero encorajar você essa semana, eu e todos nós juntos, quem quiser, que a gente possa ter uma semana de muita reflexão. Deus sabe tudo, Deus está aqui, Deus sabe tudo. Então eu vou mudar meu comportamento, eu vou me esforçar para pensar coisas boas. Eu não quero machucar o coração de Deus com a minha vida, com meus pensamentos, com as minhas palavras. Eu quero voltar a ter fé que eu posso mudar coisas que eu não consigo mudar, porque eu vou me abrir, eu vou pedir orações, pessoas vão orar por mim. Deus sabe tudo, sabe do nosso sofrimento, sabe das nossas tristezas, das nossas angústias, mas Deus é rocha, Deus está firme, e Deus está pronto para dar força para qualquer um de nós que com simples atitude de arrependimento busque a Ele de todo o coração. Que a gente possa sair daqui decididos a viver muito mais na presença de Deus, porque Deus sabe tudo sobre nós. Dedicar nossas vidas e honrar muito a Deus com a nossa vida e dar muita glória ao Senhor. Irmãos, boa semana, que nós possamos andar muito próximos de Deus, muito pertos, muito conscientes que Deus sabe tudo sobre nós. Uma ótima semana, muito obrigado. Vamos curvar nossas cabeças e terminar com uma oração. Senhor, te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade que nós temos de estar na sua presença, pela oportunidade que nós temos de reconhecer, Pai, que a gente vale muito mais do que 2 pardais. Pai, o Senhor nos sonda e nos conhece muito bem. O Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe o Senhor percebe meus pensamentos.
sabe muito bem quando eu trabalho, o Senhor sabe quando eu descanso. Todos os meus caminhos, todas as minhas decisões, todas as minhas direções, o Senhor já sabe, Deus. Antes mesmo que a palavra chegue na língua, o Senhor já sabe inteiramente o que eu vou dizer. Pai, nós queremos buscar o Senhor cada dia, encontrá-lo, viver perto de Ti, na Sua presença, entendendo que o Senhor tem todo o conhecimento, todo o discernimento, toda a sabedoria, que nada é escondido do Senhor, e que nós sejamos homens, mulheres, que nós não vamos esconder nada do Senhor. Dá-nos a humildade, a vulnerabilidade, o que for necessário, para que esse atributo, que essa característica de Deus, a onisciência, possa influenciar muito a maneira que nós vivemos e nos tornarmos fonte de alegria, de glória e de honra ao Senhor. Tudo isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.